Nos últimos meses, Portugal tem-se deparado com situações desastrosas devido aos incêndios. Tanto as entidades competentes como as próprias populações têm dado o seu melhor para que este cenário se modifique. Contudo, não tem sido suficiente e o Parlamento viu-se obrigado a tomar medidas. Para nos explicar melhor o assunto e dar a sua opinião sobre o mesmo, temos connosco hoje Mariana Antunes, especialista em planeamento florestal. Desde a criação do Banco Nacional de Terras à expansão do eucalipto, várias foram as propostas votadas pelo Parlamento para resolver a questão dos incêndios. Tendo em conta a sua experiência profissional e florestal, acha que estas propostas vão trazer alterações positivas? Eu creio que sim, pelo menos tudo caminha nessa direção, apesar das propostas aprovadas terem sido à pressa, tendo em conta os últimos registros incendiários no país. Contudo, há um grande esforço por parte do Estado e por parte das entidades competentes para que o problema seja solucionado de forma eficaz, segura e rápida. Vários membros das associações ambientalistas acham que devem ser implementados novos meios de combate, assim como a instrução da população. Acha que o Estado teve em conta estas considerações ou deixou-as para segundo plano? Estas propostas que foram aprovadas constituem em si só uma grande evolução, contudo são bastante dispensiosas, não restando recursos suficientes para outras medidas. É óbvio que se fosse dada a devida instrução às populações e que se lhe desse recursos específicos de combate a incêndios, como por exemplo bocas de incêndios, haveria muita coisa que poderia ser evitada. Contudo, de momento, há outros focos principais para o Governo. Relativamente às questões de regime jurídico para as ações de arborização, rearborização ou adensamento florestal, está de acordo com as medidas que vão ser implementadas e o que representam essas mesmas ações? Estou de acordo e, estas medidas não dizem só respeito à proibição de espécies invasoras replantadas e à replantação apenas de espécies endógenas, como por exemplo as acácias, como também diz respeito ao controlo do mato, que será no máximo 50 cm de altura, e à limitação florestal contínua em 200 hectares e no caso das monoculturas 50 hectares, sendo que algumas áreas deixam de constituir um risco em caso de incêndio. A criação de um banco de terras não foi aprovada pelo Parlamento, contudo não acha que esta teria sido uma boa opção para que as populações de zonas de risco conseguissem ter uma melhor indemnização devido aos danos causados por um incêndio? Em caso de habitações que tenham um proprietário identificado, penso que esta medida seria muito bem aplicada, contudo, nas habitações em que se desconhece um proprietário, seria uma espécie de exploração ao Estado, visto que muitas dessas habitações se encontram abandonadas e não constituem a primeira habitação da pessoa, não constituem uma necessidade. No que concerne ao Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, foram aprovadas também uma série de alterações legislativas que exigem não só a identificação de zonas de risco, mas também a gestão de combustível e a proibição de novas edificações em zonas de elevado risco. Para além de estabelecerem comissões de defesa florestal, quais são as principais funções dessas comissões? Estas comissões de defesa florestal foram estabelecidas tanto a nível municipal como distrital e têm em vista o planeamento e a coordenação de prevenção e combate aos incêndios e têm planos de fogo controlados específicos. De que forma os benefícios fiscais conseguem então anteceder ou precaver os incêndios? Estes benefícios fiscais estimulam a união por parte dos proprietários, fazendo com que se reduza os custos de gestão e ajudando também à própria prevenção dos incêndios. Uma outra medida aprovada em Parlamento foi a implementação de um sistema de informação cadastral simplificada. Porém, durante décadas tem-se verificado inúmeras tentativas falhadas por parte do Estado para criar um caro e complexo cadastro florestal. O que mudará então exatamente com este novo sistema? É assim, o motivo desses fracassos deve-se ao facto de não se conhecer os proprietários de cerca de 30% da floresta portuguesa. Portanto, o Governo agora irá permitir um registro gratuito dos terrenos para que esses proprietários os possam registar e este sistema será uma versão muito menos complexa do anterior cadastro florestal.